E daí, pessoal, dando continuidade ao assunto de semelhança de triângulos que a Su, com H, pediu para mim, nesse vídeo eu vou falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Bom, então vamos começar da seguinte forma. Imagine aqui um triângulo retângulo, tá? Caracteriza-se por ser um triângulo retângulo quando tem um ângulo de 90 graus, tá bom? Opa, volta que eu não falei ainda. Vamos agora dar nomes aos lados, tá? Então, o lado oposto ao vértice A, esse aqui, ó, eu vou chamar de A minúsculo. O lado oposto ao vértice B, eu vou chamar de B minúsculo. E o lado oposto ao vértice C, eu vou chamar de C minúsculo, tá? Vale a pena fazer uma lembrança aqui, que num triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus nós chamamos de hipotenusa, tá? Então esse Azinho aqui é a hipotenusa. E os outros dois lados, o B minúsculo e o C minúsculo, nós chamamos de catetos, tá bom? Então hipotenusa e catetos, tá bom? Bom, feito isso, eu quero que você imagine o seguinte: se eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, então provavelmente aqui o ângulo B e o ângulo C são dois ângulos diferentes. Provavelmente aqui. Pode até eventualmente ser iguais, tá? Bom, mas estou chamando de um ângulo vermelho e um ângulo azul, para dizer que são dois ângulos diferentes, tá bom? Agora eu quero que você imagine a seguinte situação, Su. Imagine se pelo vértice A, eu traçar aqui, ó, uma reta, onde vai interceptar aqui esse segmento BC, né, o lado Azinho, né, num ponto H, tá? E que esse segmento que eu acabei de traçar aqui, ele forma um ângulo de 90 graus aqui com essa base, tá? Nós chamamos de altura do triângulo retângulo, que eu vou chamar de Hzinho, tá? Altura H, tá bom? Muito bem. Você percebe que esse ponto H dividiu o meu segmento A, né, o segmento BC, ou o lado A, em duas partes, uma partezinha menor e outra parte um pouco maior, que eu vou chamar de N e N. Tudo bem, Su? Tá. Dê nomes aos bois, tá bom? Muito bem. Feito isso, eu quero que você olhe bem para esse triângulo e perceba que no momento que eu tracei essa altura H, eu dividi o meu triângulo de 90, o triângulo retângulo maior, em outros dois triângulos retângulos também, ó. Esse triângulo menor aqui e esse outro triângulo aqui. Ou seja, você consegue enxergar três triângulos aqui, o maior dado, esse triângulo menor e esse outro. Três triângulos. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer algumas comparações. Primeiro eu vou pegar esse triângulo menor e vou, para não carregar a figura, Su, eu vou trazer para cá. Então lá, trouxe para cá aquele triângulo menor, tá? O ABH, que é esse aqui, ó, ABH. E esse ângulo continua sendo o mesmo, tá? Parece óbvio, né, então, que esses lados aqui, ó, são esses ladozinhos que estão aqui, ó. Seria o C, H e o N. Tudo bem? Su, você está vendo aqui o triângulo maior aqui, o maiorzão. Tinha um ângulo de 90 graus e um ângulo vermelho. E esse triângulo menor tem um ângulo de 90 graus e um ângulo vermelho. Pelo caso, né, um dos casos, foi um vídeo que eu gravei anterior aí, casos de semelhança de triângulos, né? Se eu tenho dois ângulos iguais em dois triângulos, então esses dois triângulos são semelhantes, certo? E automaticamente eu posso garantir que esse ângulo aqui de cima, imagine, o que você acha que vale? Só pode valer esse ângulo azul que está aqui, porque eles são semelhantes, tá bom? Muito bem, estabeleci esse triângulo menor aqui. Deixa quieto aqui. Agora eu quero que você olhe esse outro triângulo aqui, ó, esse outro menor. Vou trazer para cá, ó, o AHC, que tem esse ângulo azul já. Tá vendo? Observe uma coisa, Su. O lado aqui é Hzinho, Bzinho e Mzinho. Então eu vou colocar para cá, ó, Hzinho, Bzinho e Mzinho, tá? Su, olha o triângulo maior. O triângulo maior não tem um ângulo de 90 graus e um ângulo azul? E esse outro triângulo aqui não tem um ângulo de 90 graus e um ângulo azul? Então eles também são semelhantes.
Então parece óbvio que esse ângulo aqui de cima só pode ser um ângulo vermelho, né? A soma tem que dar 180. Bom, feito isso daqui, eu posso garantir então que esses três triângulos aqui, o maiorzão, esse menor e esse outro menor aqui, eles são semelhantes. Ó, esse aqui é o símbolo de semelhantes, tá bom? Eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, isso significa dizer que os seus lados são proporcionais entre si, tá bom? Então, para facilitar o entendimento, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse triângulo maior de primeiro, esse triângulo aqui de segundo e esse triângulo aqui de terceiro. Beleza? Só para dar nomes aos bois. Muito bem. Eu vou estabelecer então uma proporcionalidade, vou fazer do primeiro e o segundo primeiro, tá? Entre esses dois aqui, o maiorzão e esse aqui. Eu vou começar a proporcionalidade da seguinte forma, quer ver? Vamos pegar o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Quem que é o lado oposto ao 90 graus desse maiorzão aqui? Não é o Azinho? E quem que é o lado oposto ao 90 graus aqui nesse menor? Não é o Czinho? Então eu posso estabelecer a seguinte proporção. O A está para C, assim como... Agora veja, eu peguei o Czinho, que é o lado oposto ao ângulo azul. Quem que é o lado oposto ao ângulo azul aqui? Ó, não é o N? Então o Czinho tem que estar para N. Tá bom? Bom, se eu passar esse C que está dividindo para lá multiplicando, e esse N que está dividindo passar para lá multiplicando, eu tiro C vezes C, C ao quadrado, e A vezes N. Aqui está então, portanto, a primeira relação métrica no triângulo retângulo que você poderia tirar. Beleza, Su? Tá? Bom, e agora eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer agora um comparativo do primeiro e terceiro. O primeiro é o maiorzão e o terceiro é esse daqui. Vou começar de novo. Qual é o lado oposto ao ângulo de 90 graus aqui? Não é o Azinho? Quem que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus lá? O Bzinho. Então vai ficar assim, ó. Azinho está para Bzinho, assim como... Eu vou pegar o lado oposto ao ângulo vermelho. Quem é o lado oposto ao ângulo vermelho aqui? É o B. Quem que é o lado oposto ao ângulo vermelho aqui? É o M. Então o B está para M. Tá bom? Se eu passar multiplicando, B para lá, vai ficar B ao quadrado, e esse vai passar multiplicando, ficar A vezes M. Então você tira que B ao quadrado é igual a A vezes M. Deixa eu fazer uma observaçãozinha aqui para você gravar, tá bom? Lembra que eu falei para você no início que o Azinho era a hipotenusa e o C minúsculo e o B minúsculo eram os catetos? Então você pode ler assim isso aqui, ó. Quer ver? Um cateto ao quadrado é igual à multiplicação da hipotenusa pela sua projeção. Projeção de quem? O N é a projeção do C. Não gostou da palavra projeção? Projeção é sombra. Ó, esse N que está aqui é a sombra desse C. Sombra. Vamos fazer o seguinte. Su, imagine o seguinte. Imagine você pela manhã, quando o sol está nascendo, tá? Então o sol está lá no horizonte, você está de costas para o sol. Você concorda que o sol vai projetar os raios solares em você e você vai fazer uma sombra, né? Você vai formar uma sombra na tua frente, uma sombra bem comprida, né? Porque o sol está lá nascendo. Então você está olhando aquela sombra comprida. À medida que o sol ele vai aumentando o seu ângulo, né? Você concorda que essa tua sombra vai diminuindo? Vai diminuindo. Quando chega o meio-dia que o sol está a pico, você não tem sombra. Concorda comigo? Para você visualizar. Então, imagine o seguinte, ó. Imagine que aqui eu tenho um sol, aqui em cima. Esse sol está projetando os seus raios solares sobre esse graveto aqui, ó. Tá? Ora, na hora que ele projeta os raios solares sobre esse graveto, eu vou até fazer o seguinte, quer ver, Su? Eu vou mudar de cor aqui, ó. Observe. Na hora que esse sol baixa os seus raios solares em cima desse C, esse C não vai fazer essa sombra aqui, ó. Ó. Essa... Opa, parou. Essa sombra que é o N. Então, o N é a sombra do C. Então, um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua sombra. Da mesma forma o B. Quer ver uma coisa? Ó, deixa eu só mudar de cor aqui, quer ver? Ó? Deixa eu pôr um verde agora. Imagine o seguinte, os raios do sol aqui está batendo nesse graveto B aqui, e esse B está fazendo uma sombra, que é essa sombra aqui, ó. Ó.
Tá vendo essa sombra aqui? Ó? Pronto. Que é o M. Então, 1 cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela sua sombra. Sombra do B, no caso. Su, entendeu essa ideia da sombra que eu estava falando aqui ou não? Espero que sim, tá? Deixa eu voltar aqui então pro automático. Vamos lá então. Bom, vamos continuar então. Vamos fazer agora uma proporção do segundo... Ah, tem mais uma aqui no primeiro e terceiro, né? O A está para B. Ó, então, o primeiro com o terceiro, né? Desculpa, primeiro com o terceiro. O lado oposto ao ângulo de 90 graus, o A. O lado oposto ao ângulo de 90 graus, o B. Agora eu peguei o Czinho, que é o lado oposto ao ângulo azul. Quem que é o lado oposto ao ângulo azul aqui? É o H. Então, C está para H. O H passa multiplicando o A, então fica A vezes H, e o B passa multiplicando para lá. Então fica assim, A vezes H igual a B vezes C. Seria uma outra proporção, uma outra relação, tá bom? E por último, vamos fazer uma semelhança entre o segundo e o terceiro. Entre o segundo e o terceiro, tá bom? Vamos pegar aqui nesse segundo o lado oposto ao ângulo vermelho. Quem que é o lado oposto ao ângulo vermelho aqui? É o H. Quem que é o lado oposto ao ângulo vermelho aqui? É o M. Então fica assim, H está para M, assim como... Agora vou pegar o azul. Quem que é o lado oposto ao azul? É o N. Quem que é o lado oposto ao ângulo azul? É o H. O N está para H. O H passa multiplicando para lá, fica H ao quadrado igual a M vezes N. Que é uma outra relação, tá bom? Su, queria mostrar para você uma curiosidade. Note que você está vendo que esse N mais esse M dá exatamente o A? Então eu posso tirar que o A é a mesma coisa que M mais N. Tá? Uma outra relaçãozinha que você pode também guardar, que é fácil de enxergar aqui. Agora, veja que coisa curiosa. Eu vou pegar essas duas primeiras relações aqui, ó. Tá vendo essas duas primeiras aqui? E vou colocar aqui assim, ó. C ao quadrado igual a A vezes N e B ao quadrado igual a A vezes M. E vou fazer o seguinte, Su. Eu vou somar essas duas, tá? Então aqui vai ficar C ao quadrado mais B ao quadrado igual a AN mais AM. Ou se preferir, AN mais AM igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá bom? Dá na mesma. Nessa primeira aqui, nesse lado da igualdade aqui, eu posso colocar o A em evidência. O A em evidência. Daí fica N mais M lá dentro. Né? Se você usar a pré-distributiva aqui, ó, A vezes N e A vezes M. Tá? Por que eu fiz isso, Su? N mais M não é a mesma coisa que M mais N? E tudo isso vale A? Então, no lugar desse N mais M aqui nesse parênteses, eu vou colocar o A. Então, fica A vezes A igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Olha o que está aparecendo aqui, Su. A vezes A não é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado? Essa aqui é a tal da famoso teorema de Pitágoras. Tá bom? Bom, Su, aí estão as relações métricas de um triângulo retângulo. Você vai pensar, putz, eu vou ter que ficar fazendo tudo isso toda hora? Não, Su, você acaba decorando todas essas coisinhas amarelas que eu coloquei aqui. Mas é interessante que você entenda de onde que veio, tá bom? Bom, vamos fazer depois exercício sobre esse assunto. Espero que você tenha entendido, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, moçada, até mais. Tchau, Su, beijo.